Olá a todos, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Nilson aqui. Gente, será uma mensagem rápida, uma mensagem super importante. Peço a vocês que estão acompanhando que compartilhem essa transmissão, compartilhem esse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu gostei ou não gostei. Mas é muito importante essa informação que eu vou passar para vocês hoje e pode mudar todas as coisas, pode mudar o rumo da minha e da sua vida. Bem, vamos lá. Não é de hoje que a comunidade religiosa, e principalmente e especialmente os cristãos, são perseguidos. Desde antes do advento do nosso amado Senhor Jesus Cristo, durante a sua estada aqui na Terra e após a sua ascensão, sua ressurreição e ascensão, a igreja tem sido extremamente perseguida. Houve períodos de tempo em que a perseguição, o assassinato de cristãos era favorecido e era até apoiado pelo próprio Estado. E nesses dias de 2022 não está sendo diferente. Eu quero compartilhar com vocês o que está acontecendo, pegar um caso em específico e aí a gente vai falar de algo um pouco mais geral e trazer para a nossa realidade aqui na nossa nação, no nosso país. Com a ascensão de uma filosofia que é danosa, danosa não pelo seu enunciado, e sim pela prática dessa filosofia, que é o comunismo, ela se tornou um câncer para a humanidade. Em todos os países onde o comunismo ele adentrou, saiu a liberdade pela porta dos fundos, saiu a justiça pela porta dos fundos e também saiu o verdadeiro sentimento aos seres humanos. Nós vimos com a ascensão de Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro, e mais atualmente lá na China, o Xi Jinping, que todos esses homens que lideraram as suas nações em seu tempo, eles implantaram essa filosofia comunista, que é um ideal sociológico, uma definição muito bacana sobre o comunismo, é que ela não é uma ideologia, ela é uma cosmovisão. E sendo ela como uma cosmovisão, ela adere vários pontos e vai se transmutando, vai se transformando ao longo do tempo. Quem não lembra, no início da década de 90, aqui no país, aqui no Brasil, a campanha pela ética na política, implantada pelo José Dirceu e Luiz Inácio Lula da Silva e seus correligionários. Eles aportaram os palcos e os púlpitos e praças públicas e caminhão de som e grandes comícios como sendo eles os detentores da moral, da ética na vida pública. Ali estavam as personalidades que seriam probas na administração pública e pediam o nosso voto. Pois bem, os brasileiros deram esse voto de confiança e em 2002 o senhor então Luiz Inácio Lula da Silva ascendeu à presidência do Executivo, à presidência da República e depois de 20 anos nós descobrimos quais foram os resultados. Quero comentar com vocês, em específico, um país amigo, um país irmão, que está passando uma perseguição aos cristãos, uma perseguição aos religiosos, em especial a Igreja Católica, como nunca antes visto naquela nação. O presidente ditador da Nicarágua, o senhor Daniel Ortega, ou José Daniel Ortega Saavedra, ele, por vários períodos, ele foi presidente da Nicarágua. E o atual mandato dele está vigente desde então de 2007.
Gente, desde 2007, o senhor Daniel Ortega, ele está à frente do executivo daquela nação. E como um bom comunista que ele é, então ele aparelhou o judiciário, ele aparelhou as Forças Armadas e está criando um narco-estado. Ele é presidente por um partido, olha só o nome do partido, Frente Sandinista de Libertação Nacional. É engraçado que todos os comunistas, todos os presidentes que eles se tornariam carrascos de sua população, eles pertencem a um partido, que esse partido tem um nome lindo, maravilhoso. Veja, Partido da Classe dos Trabalhadores Alemães. Que partido que era? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Que partido que era? Se você respondeu partido nazista, você está correto. Porque o nazismo é uma corruptela, é uma abreviação ao Partido Socialista Trabalhista da Alemanha. Então, olha só. E esse Partido dos Trabalhadores Alemão, o que trouxe para os alemães? Qual que era a filosofia? Há uma disputa retórica que estão falando assim, não, porque os nazistas eles eram de direita, não tinha nada a ver com a esquerda. Se você for ver os pressupostos filosóficos, sociológicos do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele estava em pé de igualdade junto com Stalin, que estava com um regime gigantescamente comunista. Tanto é que foi dentro das fronteiras da extinta União Soviética onde foi treinado e armado e formado o exército alemão, onde tinha lá as várias polícias secretas, as várias polícias da Alemanha, de Hitler, daquela época, foram todos treinados e municiados e equipados e armados dentro das fronteiras da então União Soviética. Mas esse não é o ponto, só estou falando para vocês que esse nome bonitinho de partido, ele nunca na realidade, ele se mostra o extremo oposto. Por exemplo, Cuba, você sabe qual é a filosofia de Fidel Castro para Cuba? Eles queriam libertar, eles queriam trazer, hoje até estava brincando com um amigo meu, ele é um grande empresário aqui de Pontal do Paraná, e eu estava comentando com ele que hoje, como eu estava falando muitas línguas, então eu gastei o meu francês com ele, falando sobre o tema da Revolução Francesa, lá nos idos de 1789, que era igualité, fraternité, e igualdade, fraternidade, liberté, fraternité e igualité, liberdade, fraternidade e igualdade. Mas isso era somente no discurso retórico. Porque o que é que foi imposta? Eles depuseram o então regime daquela época e eles formaram uma nova sociedade. O professor Olavo de Carvalho fala sobre isso muito bem, falando sobre o que é o espírito revolucionário, o pensamento revolucionário. Então eles que fizeram uma revolução, não uma revolução boa aos moldes da Revolução Inglesa ou da Revolução Norte-Americana, que trouxe progresso, que trouxe verdadeira democracia a essas nações. Não, ele trouxe perseguição, ele trouxe censura, ele trouxe cárcere e ele trouxe a guilhotina. Essa foi a igualdade que foi implantada na França de Robespierre e também de todos aqueles que estavam envolvidos naquela grande revolução que acabaram com a França. Então nós temos mais um partidinho com nome bonito. Frente Sandinista de Libertação Nacional. Mas de libertação
uma ova de libertação não tem nada. O que eles libertaram? Eles libertaram o Kraken, eles libertaram as piores coisas que o ser humano, que está dentro do espírito, da alma humana. Então, eles trouxeram e libertaram essas coisas para toda a nação. Gente, o senhor Daniel Ortega Saavedra, José Daniel Ortega Saavedra, ele é afiliado também ao Foro de São Paulo. O partido dele é afiliado ao Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo, Nil? O Foro de São Paulo, gente, não percam, assistam até o final e compartilhem com seus amigos, que essa é uma mensagem muito, mas muito importante, talvez a mensagem mais importante até agora que eu já fiz aqui no meu canal, na minha página no Facebook, e também um vídeo do meu canal no YouTube. O senhor, esse partido da Frente Sandinista, do Daniel Ortega, que é o presidente da Nicarágua, ele é afiliado ao Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é a maior organização criminosa já criada para tentar criar aqui nas Américas, aqui no continente sul-americano, o que aconteceu lá nos idos do início do século XX na extinta União Soviética, hoje Rússia. Eles querem criar a grande mãe pátria, ou a pátria-mãe. E nós já vimos isso durante os governos do senhor Luiz Inácio e também nos governos da senhora Dilma, onde o governo brasileiro, através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, eles pegaram meu dinheiro, o seu dinheiro, e financiou ditaduras, como a campanha do senhor Daniel Ortega, que foi eleito em 2007, foi financiado com o dinheiro do Foro de São Paulo e foi financiado com o dinheiro do BNDES. Financiaram ditaduras lá na África, por exemplo, em Angola, em Moçambique. Financiou a ditadura de Fidel Castro, que eles fizeram um porto, que nem no Brasil nós temos um porto daquela qualidade, daquele tamanho, fizeram um porto no valor de bilhões, criaram viadutos, pontes, hidrelétricas, usinas, que não tem aqui no nosso país, mas eles financiaram e deram esse dinheiro. Tanto é que foi construído com o seu e o meu dinheiro na Venezuela uma usina para eles uma refinaria, melhor dizendo, que depois o governo pegou isso e nacionalizou. E o governo brasileiro não achou ruim. Não, o petróleo é deles, a terra é deles, é tudo deles, então está tudo certo. Então nós vemos aí que esse Foro de São Paulo foi criado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pelo senhor José Dirceu, pelo senhor ditador maior lá de Cuba, o senhor Fidel Castro, que são todas as lideranças políticas de esquerdas da América Latina, ou seja, a América Latina são países americanos com fala espanhola. Então temos a Nicarágua, temos Chile, temos Honduras, Venezuela, Colômbia, temos Uruguai, temos Argentina. Então todas essas lideranças de esquerda, eles se mancomunaram, eles formaram essa gangue para poder, então, através de todas as áreas da sociedade, eles iriam se filtrar, eles iriam colocar em prática os ensinamentos de Antônio Gramsci, que foi um grande filósofo italiano, que foi o precursor de uma ideia revolucionária que não pegava em armas, ele não acreditava nos seus cadernos do cárcere, Antônio Gramsci. Então ele fala, não adianta vocês pegarem armas, que as armas não vai trazer o resultado da nossa revolução, da nossa visão de mundo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos nos infiltrar em todas as instituições, até tornar todos eles socialistas, comunistas, sem mesmo eles saberem. Então aí vem o nome de um dos livros que ele propõe, essa proposta, essa tática intelectual revolucionária. Então ele escreveu O Intelectual Coletivo. E é por isso que o professor Olavo de Carvalho, satirizando uma das obras de Antônio Gramsci, então ele escreve esse livro aqui, ó.
pegar aqui. Então, satirizando a obra de Antônio Gramsci do intelectual coletivo, então ele lança essa obra aqui, que é o Imbecil Coletivo. Então, super recomendo aqui, fica a primeira bibliografia que eu recomendo para vocês nessa oportunidade. Continuando. Então, esse José Daniel Ortega Saavedra é afiliado ao Foro de São Paulo e vamos ver o que ele está fazendo em seu país. Ele está promovendo a maior perseguição à Igreja Católica e aos cristãos da Nicarágua de todos os tempos, E eu não falo isso, quem fala isso, eu vi essa informação, foi no G1, eu estava procurando o que estava acontecendo pela nossa América Latina, e olha só, uma das denúncias contra o presidente da Nicarágua. G1. Igreja Católica denuncia perseguição do regime de Ortega na Nicarágua. Estão perseguindo. Outra. Daniel Ortega expulsa do país freiras da Ordem Carmelita fundada por Madre Teresa de Calcutá. Lembra a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher, ela é chamada da profetisa das sarjetas, que foi até canonizada em 4 de setembro de 2016. Essa mulher foi uma santa. Essa mulher fez tão bem a sociedade que ela foi canonizada em 2016. E hoje tem uma série de pessoas que se espelham nela, no trabalho que ela fez. E lá na Nicarágua tinha uma ordem de freiras carmelitas fundadas por Madre Teresa de Calcutá, que estava fazendo bem para a comunidade, para a sociedade como um todo, levando uma palavra de alento, levando comida aos famintos, levando um cobertor para aqueles que estavam com frio, um alimento, um remédio. E esse maníaco vai lá e expulsa. E detalhe, elas tiveram que sair do país a pé, atravessar a fronteira a pé. Mais de 18 freiras tiveram que deixar o país. Hoje, no meio-dia, eu vi uma reportagem que me trincou o coração, onde esse inominável, ele mandou a polícia cercar. Então, a casa de um dos bispos, e eles estão há 10 dias presos na própria casa, que eles não podem sair. E quais são as acusações que então o presidente nicaragüense Ortega ele está fazendo aos líderes da Igreja Católica naquele país? Veja se você já ouviu esses termos aqui na mídia brasileira. Eles estão cometendo um atentado ao regime de Estado Democrático de Direito. Eles são propagadores de desinformação, de informação não qualificada ou de fake news. Eles estão promovendo uma ação, uma convulsão civil. Eles estão promovendo, então, uma insubordinação às autoridades. Eles estão cometendo atos antidemocráticos. Você já ouviu algum inquérito com essa designação? Porventura, você já ouviu algum ministro da Suprema Corte, carecão, xerifão, como diz um próprio ex-ministro, Marco Aurélio Mello, aposentou agora esse ano, onde ele adjetivou o seu companheiro do Supremo Tribunal Federal, chamando ele de o xerife do STF, que ele havia aberto um inquérito que ele adjetivou esse inquérito do fim do mundo. Você já ouviu? Inquérito de atos antidemocráticos, desinformação, propagadores de desinformação, de informação não qualificada, eles promovem discurso de ódio. Você já ouviu na mídia brasileira sobre isso? Eu não posso falar abertamente, porque o artigo 5º, onde fala que eu sou livre para manifestar meu pensamento, sem
sendo vedado anonimato, já não existe mais. Essa cláusula pétrea da Constituição já era. Você não pode falar o que você bem entender. É claro, eu tenho conhecimento do Código Penal, alguma coisinha, do 138 ao 140, eu sei que lá, calúnia, injúria, difamação, eu sei que é crime. Mas o que é crime tanto para Ortega, lá na Nicarágua, e aqui é crime aqui, pode ser um deputado que fez um vídeo escrachando algumas autoridades. Não concordo com nenhuma palavra, nenhuma vírgula que foi dito pelo então deputado federal Daniel Silveira. Não concordo. Mas agora, mandar prender o cara à meia-noite em sua casa, condenar a mais de 9 anos, sendo que o artigo 53 da Constituição fala que todos os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras e votos. Quaisquer. E essa palavrinha quaisquer não estava no texto constitucional originário. Foi feito uma PEC, um projeto de emenda à Constituição para colocar esse termozinho quaisquer. Outra coisa que não se pode falar mais é que hackers invadiram um sistema. Foi descoberta essa invasão nesse sistema, foi aberto um inquérito para apurar a invasão desse hacker nesse sistema, e esse inquérito não estava sob sigilo. Aí uma grande autoridade da nossa nação expôs esse inquérito. Por quê? Porque estava tramitando na Câmara uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, para melhorar esse sistema. Que eu não posso falar que sistema que é, porque senão a minha live é derrubada, entra aqui a Polícia Federal amanhã com a bota na cabeça da minha e das minhas filhas, aterrorizando tudo aqui, me levando preso. Eu não posso falar o que é. Eu tenho que falar por analogia, vocês têm que falar por parábolas, vocês vão ter que correr atrás para saber do que eu estou falando, porque eu não posso falar o que eu preciso falar. Aí, essa grande autoridade da nossa nação, ele pegou e fez o seguinte: ele trouxe esse deputado, que era o relator dessa PEC, e esse relator dessa PEC descobriu essa invasão. Então esse relator e esse processo que ele expôs na sua transmissão não estava sob sigilo de justiça. E aí então esse deputado, junto com essa grande autoridade, eles pegaram e falaram: gente, invadiram tal sistema, o sistema não é inviolável, precisamos de mais essa ferramenta de segurança para dar maior segurança e transparência e auditabilidade para esse sistema. E aí um ministro, sem ser provocado por partido político, sem ser provocado pelo Ministério Público Federal, Estadual, Intergaláctico, Interuniversal, ele abre um ofício para investigar por que essa grande autoridade divulgou um processo que não estava sob sigilo, mas que agora diz ele que estava sob sigilo. E aí, então, nós temos aí também uma grande manifestação que houve 1º de agosto e 7 de setembro do ano passado. A grande mídia não noticiou o que ocorreu. Eles contaram uma versão do que aconteceu. Milhares de pais de família, como eu e você que está me assistindo, de mães, de homens e mulheres trabalhadoras, saíram de suas ruas, né, em 1º de agosto, dia 7 de setembro, colocaram lá a camisa da seleção, colocaram a camisa verde e amarela, e foram então manifestar o seu contentamento ou o seu descontentamento. Como reza a Constituição, todos eles foram manifestações pacíficas, manifestações onde o brasileiro, antigamente a gente via verde e amarelo só nos jogos da seleção brasileira. Hoje não. Hoje o povo ele adquiriu esse sentimento desse nacionalismo, esse patriotismo que estava escondido na gaveta. Nós tiramos a gaveta.
E hoje nós colocamos a camisa verde e amarela, colocamos a bandeira do Brasil no boné, na camisa, no carro, no nosso, em apartamento. Eu não posso falar nosso apartamento, porque eu não tenho apartamento, né, gente? Nos apartamentos da vida. Mas aí não. Foram atos antidemocráticos. E aí, por causa desses atos antidemocráticos, abre-se um inquérito de ofício para perseguir, para investigar, então, a participação dessa grande autoridade da nossa nação por atos antidemocráticos. Estão atentando contra o Estado de Direito. É a mesma ladainha que Ortega fez lá, é a mesma ladainha que Chávez e Maduro usaram. Está sendo a mesma ladainha lá na Argentina. Se vocês forem ver a Argentina, tanto a Argentina quanto o Chile, que esquerdaram de vez, caíram para o lado esquerdo de vez. O Chile era reputado como a Europa, o pedaço da Europa aqui na América do Sul. A Argentina, um dos países mais ricos da América, também na década de 70, 80. Hoje o povo está comendo animal, está comendo bicho. Por quê? Por causa desse regime que tem essa filosofia. O regime político é socialista e a filosofia é comunista. Então essa cosmovisão, essa visão de mundo, não é apenas uma ideologia comunista. Não existe isso, gente. Tira isso da sua cabeça. Aprenda com o professor Olavo de Carvalho. Ele sim sabe o que é comunismo. Dedicou mais de 50 anos de sua vida para estudar o comunismo e todo o escopo, ele conseguiu condensar em seus estudos, em seus ensinos, todo o escopo dessa cosmologia, dessa cosmogonia, dessa cosmovisão satânica que é o comunismo. E saindo desse caso particular lá na Nicarágua, de perseguição aos pastores, de perseguição à igreja católica, à igreja evangélica, aos bispos e freiras na Nicarágua, eu quero trazer para vocês, então, o que o amigo do senhor José Daniel Ortega Saavedra, que amigo dele está querendo trazer aqui para o nosso país. A perseguição aos cristãos, de todos os espectros aqui, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja judeu, seja qualquer religião, todas as religiões, mas principalmente os católicos e protestantes. Vamos ver um breve resumo, um breve histórico de perseguição ou de tentativas de perseguição aos cristãos aqui no país. Nós tivemos em 2011 uma votação, um projeto de lei complementar 122/2006, que era chamado da lei que criminalizaria a homofobia. Mas se você pegasse esse projeto de lei, como eu peguei, naquela época eu coloquei num pendrive, fui na papelaria e imprimi as muitas páginas desse PLC, e determinados artigos desse PLC criminalizava filosófica. Se uma pessoa se sentisse ofendida filosófica ou politicamente, ela poderia processar os pastores ou padres. Era uma lei que colocaria a comunidade LGBTQIA+, como se fosse uma superclasse, uma classe de pessoas que seriam intocáveis, incriticáveis. Você pode criticar pastor, você pode criticar padre, você pode criticar um rabino, você pode criticar uma autoridade,
principalmente o presidente da República, você não só pode como deve, você é obrigado, mas você não poderia criticar, discordar do comportamento ou de qualquer comportamento ou atitude de um membro da comunidade LGBTQIA+, senão você seria preso. O padre, a Constituição fala que o local de culto é inviolável. Mas o pátio da igreja não é local de culto. Então, se porventura um casal estivesse trocando carícias no pátio, e o pastor os proibisse, eles poderiam, através dessa lei, que se tivesse sido aprovada essa lei, eles poderiam então falar que eles foram violados, eles foram agredidos, emocionalmente, filosoficamente, politicamente. Então esse padre, esse pastor, você poderia pegar cana de até 4 anos de prisão. Esse PLC 122/2006, ele criaria um único grupo do planeta Terra que seria incriticável. Mas temos outras ações também. O próprio ex-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e atual ministro da Suprema Corte, eu falei ministro, tá? Eu não falei juiz, porque ele não é juiz. Ele é militante da esquerda. O senhor Luiz Edson Fachin, ministro da Suprema Corte, e eu não chamo de excelentíssimo, porque ele não é excelente. Excelente é a pessoa que tem grandeza, uma grandeza moral, uma firmeza moral. E que moral tem qualquer esquerdista? Ele queria, lá em 2016, ele queria criar um instituto do abuso do poder religioso, aonde serviria de mordaça a todos os padres e pastores da nossa nação. Todos os padres e pastores deveriam calar a boca, fica quieto, senta lá, Cláudia. Nada contra as Cláudias desse país, viu? Tem uma amiga muito querida, participava junto comigo da mocidade. Lembra da Cláudia, mano? Claudinha, se estiver vendo aí, um abraço para você. Eles queriam calar, queriam colocar uma mordaça na boca dos nossos líderes religiosos. E agora, eu quero chegar ao grande final, estamos já nos encaminhando para o final. A todos vocês que estão acompanhando, uma grande saudação. Peço que curtam, comentem. Se você gostar, deixe o seu joinha. Se não gostar, deixe o seu desjoia. Coloque aí o seu não gostei. Compartilhe com o seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Nós temos aqui o grande final, a cereja do bolo para fechar a conta e passar régua. Nós temos uma declaração aqui do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que ele quer mandar um recadinho para todos vocês, para você e para mim. Olha o recado do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato à presidência da República. Vamos lá. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre, eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro e com eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Como é que é a história? Você vai querer falar para os padres e pastores qual é o papel deles? Tá, vem cá, meu querido. Aproxima. Não, chega aqui. Chega não, pode chegar mais. Aonde é que está na Constituição Federal que o chefe do executivo ele tem qualquer autoridade sobre a liderança religiosa da nossa nação? Aonde?
Me fala. Me mostra onde é que está. Vê se isso não é o germe do ditador sanguinário brotando no coração dessa peste. Me diz. Eu, como chefe supremo da nação, vou colocar os padres e pastores em seu devido lugar. Ah, vai catar bolinha, rapaz. Vai tirar o jumento que te pariu. Mas que palhaçada é essa? Mas tem mais, tem mais, tem mais. Você aí, ó, socialista do iPhone. Você aí que é da turma do Neném. É do partido do Neném. Nem gosta de política, nem discute religião, nem estudo, nem trabalho. Você mesmo. Você gosta de chamar o presidente de Bozo? Você gosta de falar que Cuba é lindo, que Che Guevara foi herói, que Nelson Mandela foi herói, que houve uma ditadura sanguinária do Satanás aqui em 64, você gosta disso? Pois é, meu querido, mas você não vai poder falar nada disso, porque esse cidadão, esse bandido, condenado em 3 instâncias por mais de 14 juízes, que foi inocentado por uma... Inocentado não, foi descondenado por uma canetada só do senhor Luiz Edson Fachin, pela jurisprudência do CEP. Não, o CEP do julgamento estava errado, tinha que ser o CEP aqui de Brasília ou de São Paulo, não podia ser de Curitiba. Mas vai cacar lá no mato, cara. Olha só a declaração desse senhor sobre censura às redes sociais, censura da mídia. Palavras dele, não é minha, não acredite em mim. Ouça dele. Vem cá, play, macaco. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos um processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque... Opa! Calma aí. Você escutou? Eu não escutei direito. Eu vou voltar. Só um minutinho. O descondenado! O condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O quadrilheiro. O bandido. O que é que você vai fazer se você voltar aqui a governar o país? Porque mandar nosso dinheiro do BNDES para Cuba, Venezuela, Angola, Nicarágua, Colômbia, você já mandou, você já roubou. 400 bilhões do BNDES dos Correios, a Caixa Econômica, BNDES foi 900 bilhões, desculpa. Foram 3 usinas que começaram, 3 refinarias que começaram e não terminaram. Compraram uma refinaria lá em Pasadena com 7 bilhões de dólares e é um sucata velho que não presta pra nada. Me diga, o que você vai fazer com essa potroca de rede social aqui? O que você está pensando em fazer com a mídia? Me fala de novo, bandido. O governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque É por isso que o título desse vídeo é Isso Pode Mudar Tudo. Temos visto o caminho que tomou os nossos hermanos venezuelanos, nossos hermanos em Chile, estão morrendo, sofrendo, em la mão de la izquierda,
nuestros hermanos argentinos. E agora vem o Foro de São Paulo a todo vapor querer tomar de novo o nosso país. Você tem a missão divina de não permitir que um sujeito desse, bandido, condenado em 3 instâncias, formador de quadrilha, quadrilheiro, esse quadrilheiro foi condenado, isso não é fake news. Isso é condenado. Você, pai de família, que sai todo dia, levanta cedo, de madrugada, que pega ônibus, vai de bicicleta igual eu, trabalhar, batalhar, guerrear, matar um leão por dia. E matar o leão é no sentido figurado, porque senão vai dar problema com a comunidade de defensores dos animais aí. Que sai trabalhar todo dia. Você tem essa responsabilidade de ouvir essas ameaças, porque isso aqui não é plano de governo, isso aqui é ameaça. E no dia 2 de outubro, você fazer o que é certo para a nossa nação. Não pense somente em si. Ah, eu não gosto de como o cara fala, o cara é grosso. Que se lasque, que se exploda, que o cara é grosso. Que o cara não tem a liturgia do cargo, ele não tem a liturgia, ele não é um presidenciável. Caguei! Não é meu pastor, não é meu padre. Não é Jesus. Não é referência nenhuma em Bíblia, em comportamento ético. Ele é presidente da nação, caceta. É o presidente do país. Veja os índices de todas as áreas do governo. Economia lá em cima, Brasil bombando, mundo em crise, inflação. Aqui temos a deflação, que é a queda dos preços, queda dos combustíveis, aumento do número de empregados. Brasil comerciando com o mundo inteiro, dando show na economia. Me diga qual foi o decreto presidencial que atentou contra o Estado Democrático de Direito da atual gestão do presidente. Me diga. Qual foi o ato governamental? O ato, eu quero o ato. Não é palavra. Ai, porque ele é gordofóbico, ele faz piada de gordo. Eu também faço piada de gordo. Eu faço piada de viado, faço piada de preto, faço piada de branco, de alto, de magro, de religioso, de não religioso. Você também não faz? Ah, não, porque o presidente não pode. Aqui não pode falar o careco, rapaz. Ele não é teu pastor, ele não é teu padre, ele é o presidente da nação. A nossa economia está bombando, o nosso país está, graças a Deus, o mundo está um caos, o mundo está em crise, menos o nosso país. Deus é brasileiro, Deus é bondoso. Aquela facada lá que não matou ele naquela vez, foi a mão de Deus que livrou ele. Porque imagina se a Dari tivesse, durante a pandemia, imagina, ia ter auxílio emergencial? Não. Ia ter borracha no couro de todo mundo. E assim como em algum lugar teve ainda. Então, gente, agradeça a Deus, compartilhe essa live, mande para os seus amigos, marque seus amigos. Eu preciso. O povo de bem, a família de bem precisa que todos nós, acima de 16 anos, que nós não deixamos os comunistas tomarem conta de nosso país. Porque se antes era o Lulinha, paz e amor, agora ele está vindo com faca nos dentes. Eu li o plano de governo deles. Eles querem instalar uma série de políticas. Outra hora eu faço uma live destrinchando o plano de governo do PT, que não é um plano de governo, é uma ameaça, não é nem velada, é uma ameaça explícita, aberta, clara, com todas as letras, está lá escrito. O caos, o caminho de caos que eles querem levar ao país. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, até a próxima.